Oi, aqui tem um objeto A que está se movendo com uma velocidade de 3 metros por segundo e tem uma massa de 2 kg. Daí tem um objeto B que tem uma massa de 4 kg e está parado, então é 0 metros por segundo. E esse objeto A bate no objeto B. Daí quer saber a velocidade depois que o objeto A bateu no objeto 2, a velocidade do objeto A depois do batimento e a velocidade do objeto B depois do batimento, da colisão. Então, isso aqui é uma questão de colisão perfeita elástica. E então vamos ver primeiro para a conservação da quantidade de movimento. Então no lado esquerdo fica a parte de antes da colisão e do lado direito é depois da colisão. No caso também então a conservação de quantidade de movimento é igual antes da colisão e depois de colisão. No caso da conservação de energia cinética também ocorre isso, que antes da colisão e depois da colisão a conservação de energia cinética é igual. Daí, simplificando melhor a equação, multiplicando toda essa equação da conservação de energia cinética por 2, então multiplicando por tudo isso por 2, fica mais fácil, né, de visualizar. E percebemos que aqui, quando passar todos os termos por lado esquerdo, por exemplo, fica dessa forma, né? Aqui menos essa parte que vai passar para o lado esquerdo, então vai ficar dessa forma. Então percebemos aqui que tem um termo comum de M1 dos dois, então tirando para fora fica dessa forma. Estou fazendo isso para massa 2 também. Agora aqui está elevado ao quadrado, então tirando ao quadrado e abrindo fica dessa forma. Então essa parte é parte da conservação de energia cinética, que ficou dessa forma. Então vou fazer agora da conservação de quantidade de movimento. Então passando tudo que está no lado direito para o lado esquerdo, e então vai ter aqui também em termo comum, vai ficar dessa forma e vai surgir termo comum de M1 aqui. Então tirando o M1 para fora fica dessa forma, e fazendo isso para M2 também, e fica dessa forma a equação da conservação da quantidade de movimento. Daí, considerando que o que está dentro da parênteses é velocidade do objeto A menos velocidade do objeto A depois que bateu, depois da colisão, como A, e considerando velocidade do objeto B menos velocidade do objeto B após a colisão, como B, considerando isso como A, essa parte como A e essa parte como B, essa equação torna assim. Vai ficar M1 vezes A mais M2 vezes B. E isolando o B, fica dessa forma.
Agora fazendo isso para a equação da conservação de energia cinética também. Então, V1 menos V1 linha, que tem aqui torna A, e V2 menos V2 linha, aqui torna B. Então, isso fica dessa forma. Essa equação fica dessa forma. Daí, essa equação é a equação da conservação de energia cinética. E usando a variável B da conservação de quantidade de movimento e colocando dentro da equação da conservação de energia cinética, fica dessa forma. Aqui, que entrou, né? O termo B vale. Daí, agora, só multiplicando aqui com V2, M2 e M2, some. E aqui percebemos que tem um termo comum, o M1 vezes A, para os dois lados. Então, tirando para fora, fica dessa forma. E aqui vai surgir duas condições, porque M1 vezes A, por todos esses números, tá ficando zero. Então, o primeiro caso que vai surgir é quando o A é zero. Então, quando o A for zero, a velocidade do objeto A vai ser igual com a velocidade do objeto A vai ser igual antes de bater e depois de bater, porque aqui tá, né, o termo A. Então, se esse termo A for zero, esses dois números tem que estar zero, tem que ser igual para dar um resultado zero. Então, isso significa que a velocidade do objeto A, mesmo antes e depois do batimento, não vai mudar. Então, isso não é como fala, não é real, né? Porque depois do batimento muda a velocidade. No caso do segundo caso, é que toda essa parte acaba ficando zero. Então, vamos ver essa parte da segunda opção. Então, aqui, passando essa parte para o lado direito, daí vai mudar o sinal, fica dessa forma. Agora, vamos separar antes do batimento para o lado esquerdo e depois do batimento para o lado direito. Então, aqui fica antes do batimento e aqui fica depois do batimento, separando. Assim, percebemos que o que muda aqui é apenas o sinal que muda, né? E isolando a velocidade depois do batimento, fica dessa forma a equação. Agora, lembrando que a equação da conservação de quantidade de movimento é dessa forma. Então, substituindo aqui o valor que achou, fica dessa forma. Daí aqui vou multiplicar o M por M, o que está dentro aqui na parênteses. Daí fica dessa forma.
Agora eu estou querendo achar a velocidade do objeto B depois que bateu. Então eu vou tentar isolar esse termo V2'. Então, para isso, primeiro vamos passar o que não tem V2' para o lado esquerdo. Então passando, fica dessa forma o lado esquerdo. Do lado direito, aqui o V2' tem 2, então está em termo comum, então tirando para fora, fica dessa forma. Daí, arrumando o lado esquerdo, então aqui dá para fazer a adição dos dois números, fica 2M1, V1. E aqui tem dois termos comuns, então tirando para fora e fica dessa forma. Agora, então quer saber V2', então isolando, passando M1 mais M2 para o lado esquerdo, dividindo, achamos a equação do objeto B após a colisão, que é essa equação. Então, achando a equação do objeto B após a colisão, agora vamos achar a velocidade do objeto A após a colisão. Então, essa equação do objeto A após a colisão nós já tínhamos achado, que no caso é daqui, né? Então, nós já temos a equação do objeto A após a colisão. E substituindo o valor do objeto B após a colisão aqui na equação, fica dessa forma. Agora, pegando a V1 e V2, para simplificar, fazendo dessa forma, né? Porque essa parte toda é igual a 1. Daí fazendo isso, dá pra ficar mais fácil para calcular. Então primeiro vamos calcular a parte do V1, depois vamos calcular a parte do V2. No caso V1, pegamos esses dois termos, daí vamos calcular e depois só multiplicar por V1. Então a parte do V1 fica 2M, 1, e aqui tem sinal negativo, então fica dessa forma, a parte de cima, e a parte de baixo, os dois termos estão em comum, então permanece igual. Daí calculando aqui, fica 2M1 menos M1, então M1 menos, mudando o sinal, né? Fica M2. Então, toda essa parte do V1 ficou essa equação. Agora vamos fazer do V2, a parte do V2, que é esses dois, né? Então, aqui a parte de baixo permanece igual, porque é igual, né? Daí, fazendo M2 menos M1 mais M1 mais M2. Então, aqui menos com mais soma. E tem 2M2, então fica 2M2 dividido por M1 mais M2, que é toda essa parte da equação. Então, usando, agora substituindo de volta para a equação o que nós achamos, essa parte do M1, essa parte, daí multiplicando por V1, porque essa parte é V1,
Daí, substituindo essa parte que também achamos, multiplicando por V2, porque essa parte é V2, achamos a equação da velocidade 1 após a colisão. Então, nós acabamos de achar a velocidade 1 após a colisão e a velocidade 2 após a colisão. Assim conseguimos calcular a velocidade após a colisão. Objeto A e objeto B. Que é essas duas equações, né? Então, voltando, tem o objeto A, e esse objeto A tem 2 kg, está se movendo com 3 metros por segundo. Daí tem o objeto B, tem 4 kg, que está parado, então é 0 metros por segundo. E isso acontece uma colisão e quer saber a velocidade após a colisão do objeto A e objeto B. Então percebemos que o objeto B está em repouso e é 0 metros por segundo. Então essa parte do V2 é igual a 0. Daí 0 multiplicado por algo não multiplica 0, então essa parte some. Assim, a equação do V1 fica dessa forma e a equação do V2 fica dessa forma. Daí nós já tem todos os números aqui, então substituindo valores, conseguimos achar o valor. No caso, para a velocidade após a colisão do objeto A, fica menos 1 metro por segundo, que significa que o objeto A estava indo com 3 metros por segundo antes de bater, e depois que bateu, está indo no lado contrário com uma velocidade de 1 metro por segundo. E no caso do objeto 2, que estava em repouso, quando bateu, ficou com uma velocidade de 2 metros por segundo. Então era isso e tchau.